Olá, mais uma vez estamos aqui, a paz do Senhor para os que me assistem. Estamos aproveitando esse tempo, essa oportunidade para analisarmos determinados eventos da Bíblia. Hoje vamos estudar o bezerro de ouro, a história de uma falha do povo de Deus no deserto. Nós precisamos muitas vezes entender o contexto das coisas. E por mais difícil que possa parecer entender esse evento, vamos estudar com um pouco de calma os acontecimentos para que nós possamos compreender e nos colocarmos também no lugar daquelas pessoas para vermos qual seria a nossa atitude naquela situação. Como é que tudo começou? Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus e deixa o povo lá na base da montanha. Em Êxodo 32:1, o texto diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então vamos começar analisando esse versículo. Moisés estava demorando? Bom, eu diria, para quem ficou 400 anos preso no Egito como escravo, 40 dias não é muita coisa. Foi o tempo que Moisés ficou no monte recebendo a palavra de Deus. Por outro lado, era uma geração que não estava acostumada a ter esse relacionamento com Deus. Mesmo vendo todos aqueles milagres extraordinários do Mar Vermelho se abrir, eles não estavam acostumados e começaram a se sentir inseguros, porque eram um povo que estavam acostumados a estar debaixo do jugo da escravidão. Agora, o mais estranho ainda é Arão ceder a esse pedido. Êxodo 32, 2 e 3 diz assim: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e me trazei. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. O que Arão faz? No versículo 4 diz: ele os tomou em suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Parece estranho, não é? O Deus Todo-Poderoso se manifesta a ele com tantas provas, o sangue na verga das portas, a morte dos primogênitos, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Por que esse povo fez isso, gente? Por uma razão muito simples. Está no versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantaram-se a folgar. Na verdade, o que o povo queria era farra, queria sacudir um pouco o jugo que Deus tinha colocado sobre eles, porque eles achavam que era um jugo muito pesado, caminhar pelo deserto, não ter como se divertir, então o povo resolveu se divertir. Só que esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era trazer a sua palavra para fazer deles uma nação santa, que obviamente impunha obrigações e posturas. Em Êxodo 32, 7 a Deus, Moisés então é alertado por Deus sobre o ocorrido. E diz assim o texto: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. E fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e sacrificam-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu te farei de ti uma grande nação. Olha só que coisa interessante. Primeiro, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que isso aconteceria. Deus sabe que está acontecendo lá embaixo.
e fala para Moisés. E Deus, curiosamente, repete as mesmas palavras do povo. O povo de Moisés, o povo que Moisés tirou do Egito, parece que não foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, porque Moisés mesmo, desde o começo, ele dizia, eu não tenho poder nenhum em mim, eu não sou capaz de fazer isso. Tanto que Deus coloca Arão como intérprete de Moisés diante de Faraó e todas essas coisas. Ou seja, o povo se esqueceu. E o mais interessante, Deus faz um teste com Moisés, chega para ele e diz assim, me deixa agora, sai da minha presença, porque eu vou dar vazão à minha ira e vou destruir todo mundo. E vou pegar você e vou começar tudo de novo. Aqui existe uma sabedoria. Deus, ele é eterno. E ele não tem pressa de cumprir suas promessas, não. Sabe por quê? Porque ele procura a quem ele possa abençoar. Então, já que o povo tinha sido infiel, Deus falou para ele, eu vou matar todo mundo e vou fazer de você uma grande nação. Assim como eu prometi para Abraão, Isaac, Jacó, agora vai ser Moisés. Só que Moisés era tão amoroso com o povo, ele tinha tanto carinho por aquele povo, que Moisés passou na prova. Em Êxodo 32, 11 a 13, ele diz assim, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Moisés devolve o povo para Deus, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque hão de falar aos egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disse, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Olha que oração linda que esse servo de Deus fez. Devolveu o povo para Deus. Não, Senhor, o povo é teu. Eles são promessa que o Senhor fez aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que multiplicaria a semente deles. O Senhor vai atrasar o plano outra vez? Não, não atrasa não. E como se fosse possível, este homem consegue demover Deus do seu intento de destruir o povo. No versículo 34 diz, no versículo 14 diz, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Só que as coisas não são tão perfeitas assim. Moisés, então, orientado por Deus, desce do monte com as tábuas escritas por ele, pelo Senhor, e se depara com o povo a folgar. Êxodo 32, 15 a 18. E voltou Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas em ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus, isso é muito importante. Também a escritura era da mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém Moisés disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam. É isso que eu ouço. Moisés, então, irado, quebra as pedras feitas por Deus. Está no versículo 19. Diz assim, e aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. Moisés, irado, destrói o bezerro, Êxodo 32, 20, e tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Como consequência do pecado, Moisés manda matar os idólatras. Êxodo 32, de 26 a 28, diz assim, pôs-se de pé Moisés à porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e ele lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa
e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, a cada um a seu amigo, a cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Tremendo, não é? Mas vamos imaginar o que pode ter causado isso. Que explicação lógica nós podemos dar para isso? Os rabinos, que são aqueles que ensinam a Torá, eles têm uns argumentos interessantes que eu quero passar para vocês. Eles ensinam que o povo, ao pedir o bezerro, não estavam substituindo Deus pelo bezerro, e sim a Moisés. Por quê? Eles eram acostumados à coisa material. Eles precisavam sempre de alguma coisa que fizesse contato entre eles e Deus. Esta coisa, por um tempo, foi Moisés. Mas quando Moisés subiu ao monte e sumiu da vista deles, eles ficaram sem a referência física, como se isso pudesse explicar a idolatria. Mas eles perderam o contato do divino, que era a pessoa de Moisés. Embora eles deem essa explicação, eles concordam que isso logo se transformou em idolatria e perversão. Mas eles justificam isso da seguinte forma: existe um caso semelhante, que é o caso da serpente, que Deus manda fabricar, construir, preparar, colocar numa haste e colocar no alto, no meio do arraial. Eles explicam o seguinte, que ela no alto, uma coisa material, visível, ela simbolizava a presença de Deus no arraial. E ao obedecerem a Deus, quando eram picados pela serpente, eles irem até o local onde estava a serpente e olhar para ela, era como se eles estivessem olhando para Deus. Então, por obediência ao que Deus havia mandado eles fazerem quando eram picados, Deus então os curava pela sua obediência. E eles admitem também que o problema é que até os símbolos, mesmo aqueles criados a partir da ordem divina, como a serpente, como a arca e tudo mais, o candelabro, são facilmente transformados em objetos de idolatria. Isso é inerente ao ser humano. A alma humana que tem o desejo, tem a necessidade da ligação com o superior, com o sobrenatural. Só que o homem não consegue fazer esse caminho via do seu espírito ao Espírito de Deus. Ele precisa de algo materializado, um símbolo, um estandarte, alguma coisa. A própria serpente teve que ser destruída por causa disso. Lá em 2 Reis 18:4, a Neustã, que significa pedaço ou peça de cobre, o rei mandou destruir porque era objeto de idolatria do povo. É tremendo. Passado todo esse desastre, 3.000 mortos, Moisés volta e intercede pelo povo. Êxodo 32, 31 a 33. Diz lá, assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Olha que coisa extraordinária. Moisés se compadecia daquele povo de uma maneira tão profunda, que ele arriscou sua própria salvação. Colocou diante de Deus essa questão, dizendo, se não for assim, risca também o meu nome. E Deus maravilhosamente diz, eu não vou riscar quem não pecar contra mim, só vou riscar aqueles que pecarem. Só que o pecado tem consequências no meio do povo. Êxodo 32, 34 e 35, Deus avisa que não irá mais no meio deles, vai enviar um anjo. Vai, pois, agora, conduze este povo, Deus diz para Moisés, para onde eu te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante deles, diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Não existe pecado sem consequência.
A maior consequência do pecado é a perdição eterna no inferno. Mas isso o sangue de Jesus quebra. Mas existem consequências que o homem vai ter que conviver com elas. Qual é a conclusão que a gente tira desse evento do bezerro de ouro? O homem tem anseio pelo divino. O homem clama, a alma do homem clama pelo Ser Supremo, que é o Deus Todo-Poderoso. É o espírito dele clamando. Mas, naturalmente, sem o conhecimento correto, ele canaliza esse anseio para a coisa errada, para a materialização de Deus de alguma forma, procurando colocar coisas físicas diante de si para chamar de Deus ou elo de ligação com Deus. Por isso que Deus é tão exclusivista e insistente nisso, tanto que vira também um dos 10 mandamentos, Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura, de nada que você considere que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Outra coisa importante sobre a idolatria, ela pode adquirir formas diferentes, algumas até sutis, coisas que não são de você diretamente endeusar e substituir Deus por elas. Mas existem coisas que podem o homem colocar antes de Deus na sua vida. Por exemplo, dinheiro, fama, bens, filhos, trabalho, tudo que o homem prioriza e coloca antes de Deus é chamado de idolatria. Por isso está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, todas as demais, vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Portanto, meus irmãos, vigiemos, tomemos cuidado com a nossa devoção, canalizemos para o único que é digno, o Senhor Todo-Poderoso que habita na eternidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.